O primeiro passo para evitar o purgatório é eliminar a sua causa. E a causa do purgatório é o pecado. Não há caminho mais direto, mais simples e mais seguro para o céu do que o afastamento sincero de tudo o que ofende a Deus. Parece óbvio, mas quantas vezes vivemos como se o pecado fosse uma pequena falha, algo sem grande consequência, quando na verdade cada pecado, mesmo o menor, é uma ferida aberta no coração de Jesus. O padre Paul O'Sullivan ensina que o primeiro meio de evitar o purgatório é eliminar a causa que nos leva para lá, que é o pecado. E acrescenta que qualquer cristão comum, com o auxílio da graça, pode facilmente evitar o pecado mortal e até mesmo reduzir muito as faltas veniais. Deus não exige de nós perfeição absoluta desde o primeiro instante, mas pede sinceridade. Pede que lutemos contra o mal e não nos acomodemos a ele. Pede que o nosso coração esteja sempre voltado para a luz e não para a sombra. Evitar o purgatório começa no momento em que a alma decide dizer: Senhor, eu não quero mais ofender-te. Quando o pecado é combatido com firmeza, o fogo do purgatório perde sua razão de existir. Mas quando ele é tolerado, alimentado e justificado, a alma cria para si mesma um peso que precisará ser purificado. Se não for nesta vida, será na outra. O padre O'Sullivan recorda 3 atitudes fundamentais para quem deseja eliminar a causa do purgatório. A primeira é afastar-se do pecado mortal. A segunda é evitar o pecado venial deliberado. E a terceira é lutar contra os maus hábitos. Essas 3 realidades, embora diferentes em gravidade, têm algo em comum: afastam o coração de Deus. O pecado mortal destrói a graça divina na alma. O pecado venial deliberado enfraquece o amor, tornando o coração insensível à voz de Deus. E o mau hábito, repetido dia após dia, transforma pequenas quedas em correntes difíceis de quebrar. Evitar o pecado mortal deve ser a nossa primeira meta. Com o auxílio da confissão frequente, da comunhão e da oração perseverante, é plenamente possível viver em estado de graça. Deus não manda o impossível. Quando nos pede a santidade, Ele também nos oferece os meios para alcançá-la. O pecado venial deliberado é muitas vezes o mais perigoso, porque se esconde sob a aparência de coisas pequenas. Uma palavra de impaciência, um julgamento precipitado, uma falta de caridade. São pequenas chamas que, somadas, formam um incêndio. E como lembrava Santa Teresinha, as pequenas infidelidades entristecem muito o coração de Jesus. Por isso, o cristão vigilante deve fazer um exame diário de consciência, buscando reconhecer essas pequenas falhas e corrigi-las sem demora. Cada ato de humildade, cada pedido sincero de perdão, apaga uma mancha e aproxima a alma da pureza perfeita. Quanto aos maus hábitos, eles são as raízes do pecado. São aquelas atitudes que se repetem quase sem que percebamos. A crítica constante, a impaciência, a falta de oração, o descuido com os deveres espirituais. E, no entanto, todo hábito pode ser vencido quando a vontade se une à graça. Quem luta, mesmo caindo, já está a caminho da vitória. O padre O'Sullivan narra o exemplo de uma mulher que, por muitos anos, tinha o costume de falar mal dos outros. Um dia, ao ouvir um sermão, fez o firme propósito de abandonar esse hábito. E, com a graça de Deus, manteve a resolução. Aquela simples decisão, fielmente vivida, transformou toda a sua vida e, nas palavras do autor, certamente a livrou de um longo e doloroso purgatório. Assim é com todos nós. Cada renúncia sincera, cada esforço para corrigir um defeito, é uma chama de amor que purifica a alma ainda nesta vida.
Evitar o purgatório é, antes de tudo, uma questão de amor. Quem ama, evita ofender. Quem ama, busca agradar. Quem ama, deseja reparar o que feriu o amado. Por isso, se quisermos evitar o purgatório, devemos pedir todos os dias a graça de um coração puro. Repetir com fervor as palavras do Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Cada vez que essa oração é feita com sinceridade, ela alcança o perdão de Deus e vai purificando as feridas do coração. Evitar o purgatório é possível, mas exige decisão e fidelidade. É preciso abandonar o pecado e abraçar a graça. Deixar para trás o homem velho e viver como filhos da luz. Nenhuma alma que luta sinceramente pela santidade ficará sem recompensa. Deus não despreza o menor esforço, o menor sacrifício, o menor ato de amor. E cada ato de amor verdadeiro é uma chama que queima o que ainda resta de impureza em nós. Eliminando o pecado, eliminamos a causa do purgatório. E quando a alma vive em estado de graça, o céu já começa a nascer dentro dela. Este é o segundo vídeo da série Como Evitar o Purgatório. No próximo episódio, vamos aprender o segundo meio de evitar o purgatório. A penitência, esse remédio esquecido que transforma pequenas renúncias em grandes méritos diante de Deus. Evitar o purgatório é caminhar no amor e na fidelidade. E quem persevera nesse caminho encontrará o céu sem precisar passar pelo fogo da purificação. Se este conteúdo tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você ajuda esta missão a crescer e a levar mais espiritualidade católica fiel à doutrina da Igreja. Que Deus te abençoe e salve Maria.